Saudações, gente! Hoje nós vamos falar das ciladas da redação científica. Vamos lá para o nosso começo. Primeira coisa, do nosso projeto, né? A gente já passou por todas essas fases, falando da introdução, da justificativa, o problema da pesquisa, a hipótese, objetivos, o referencial teórico, que eu espero que nessa fase de isolamento social vocês estejam fazendo aí em casa, né? Ou revisão de literatura, a metodologia, né? Material e métodos, as etapas e o cronograma e o orçamento. No encontro passado, a gente falou de referências, apêndices e anexos do nosso projeto aí de trabalho. Com esse conversa, o que a gente quer fazer? Dar dicas de redação científica, das modalidades de trabalho, né? A gente espera que esses TCCs fomentem a atividade de pesquisa dentro do Instituto de Ciências Agrárias e dos itens de cada tipo de publicação. Priorizar, né? Quando for preciso reduzir o texto, a gente sabe que muitos periódicos e eventos também limitam o número de palavras, o número de caracteres que a gente pode colocar, por exemplo, no resumo, né, o número de folhas para resumo expandido. E aí a gente tem que seguir à risca essas regras, porque sim, uma das formas mais fáceis da gente negar um artigo e falar assim, tá fora das normas do periódico. Enfim, né, nós queremos o quê? Capacitar para iniciar a prática de fichamentos, né, formatação de citações, de referências e a conduta para a escrita com ética. Ontem mesmo eu peguei uma dissertação para corrigir e que tinha assim uma folha e meia citado da mesma fonte. Pessoal, ficar citando parágrafo do mesmo autor pode configurar plágio. Mesmo que seja involuntário, né, essa prática é totalmente desaconselhável no meio científico e pode ser considerada até crime. Plagiar, né, copiar as fontes de outra pessoa, mesmo que citada a fonte, tá? Porque a sequência das ideias, a sequência da organização do trabalho é propriedade, vamos dizer assim, daquele autor que a gente está citando. Então, precisamos, né, por exemplo, nessa que tinha uma folha e meia do mesmo autor, intercalar outros autores, verificar se só aquela pessoa mesmo falou sobre aquilo na literatura, que eu acho pouco provável, porque geralmente a gente não está trabalhando com assuntos assim, tão recentes assim, e que pouquíssimas pessoas publicaram, tá bom? Então vamos lá. O que é redação científica? Nós vamos escrever sobre temas e ou resultados de relevância acadêmica, né, para a comunidade científica, que é exigente na escrita. Então, os trabalhos científicos podem ser o quê? Resumos simples, aqueles que provavelmente alguns de vocês já estão mais acostumados, né? Pode ser 250 palavras, às vezes um resumo de extensão pode ter um pouquinho mais de caracteres, às vezes tem 1000 palavras, 1300, vai depender muito de onde a gente vai publicar. O resumo expandido é como se fosse um mini trabalho científico, né, em que você pega ali alguns dados já coletados e escreve, né, alguns locais são 3, outros são 4 folhas, né, folha é a parte só da frente, né, se a gente tem uma A4, por exemplo, né, nós temos a parte da frente escrita, isso é uma folha. Depois de resumo expandido, a gente tem os trabalhos completos, né, que pode ser um artigo de resultados inéditos, aí o número de folhas vai depender muito do que a gente está trabalhando, qual assunto trabalhado, e também, né, esse artigo pode, né, ter figuras, ter gráficos, e aí são várias as formas de ilustrar. O artigo de revisão de literatura, muitos periódicos só publicam revisões de literatura a convite, outros, né, os autores podem submeter as revisões de literatura como artigos científicos, em que a gente coloca até mesmo assim o estado da arte, né, vocês vão ouvir muito esse termo às vezes lá no inglês, né, state of the art, e os relatórios de pesquisa, relatório de iniciação científica, relatório que a gente presta contas, por exemplo, de financiamento de pesquisa, são publicações científicas, né?
O próprio trabalho de conclusão de curso de vocês pode ser uma monografia, pode ser uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, né? Uma tese de livre docência. Então, assim, existem várias modalidades, só para citar algumas aqui. Geralmente, dissertação é para mestrado e tese é para doutorado. Mas uma outra escola pode adotar terminologias diferentes. E as monografias, né, como trabalho de conclusão de curso de graduação e de especialização. Um relatório de pesquisa é o que geralmente é apresentado também quando a pessoa faz um pós-doutoramento, que é como a gente considera esse estágio aí pós-doutorado. E além de tudo, nós temos, né, trabalhos científicos na forma de patente. A universidade lida com isso, mas na graduação a gente cita pouco, né, esse formato de patentes, porque ele está relacionado mais a pesquisas de pós-graduação. Mas pode ser que algum de vocês esteja num grupo de trabalho que esteja, né, enfim, aí redigindo uma patente que é das poucas que eu acompanhei quando eu trabalhava em empresa, é um relatório bem detalhado, com busca de anterioridade, com uma revisão de literatura em ordem cronológica. Então, assim, as regras do Brasil, né, que foram as que eu acompanhei. Pedidos de patente em cada país ou em cada bloco econômico do mundo têm as suas próprias regras. O TCC, igual eu já falei, né, adiantei um pouquinho, pode ser a monografia, graduação e especialização, a dissertação para o mestrado e a tese para o doutorado. Os trabalhos científicos, pessoal, se a gente for falar assim das modalidades e das partes, geralmente seguem isso que a gente tem falado com vocês nessas dicas aqui. Introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados de discussão, conclusões e referências. No nosso TCC1 não vai ter resultados de discussão porque a gente está escrevendo um projeto de trabalho, um projeto de pesquisa. Então vamos lá. No resumo tem todas essas partes. Pode ser que a gente precise omitir algumas por conta de espaço. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Só que nos resultados a gente geralmente não põe discussão e não cita as fontes. E o resumo simples não tem referências na maioria das vezes. Lá no resumo expandido tem todas as partes: introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados de discussão, conclusões e referências. Com citações nos resultados de discussão, porque a gente vai estar contrapondo, né, à luz da literatura estudada, aqueles dados que foram obtidos ali, não é nem contrapondo, vai estar testando aqueles dados à frente do conhecimento que existe. Enfim, o número de citações em resumos expandidos vai variar muito de onde a gente está publicando. Tem locais que permitem 8 citações, 3 citações, 4 citações, varia bastante. No artigo completo, artigo científico, tem geralmente citações na introdução, nos objetivos, na metodologia, geralmente tem citações, nos resultados de discussão também tem as citações e possui conclusões e referências. Como eu já tinha dito, errar citação e errar referência na publicação de um artigo científico é uma forma muito fácil dos revisores de artigo, ou às vezes até do crivo do editor-chefe lá, falar assim, não se enquadra nas normas desse periódico. Os relatórios de pesquisa também tem. Pode ser relatório de extensão, tá, gente? Desculpa, porque tem muito trabalho de extensão com interface com pesquisa, trabalhos que tem outras modalidades aí. Quando eu falar trabalho científico, não é só pesquisa científica estrita, não. Pode ser pesquisa bibliográfica, pesquisa relacionada à extensão, várias modalidades aí que a gente tem. Então, nós temos os relatórios com introdução, objetivo, material e métodos, resultados de discussão com citações, tá? Conclusões e referências. Eu já cheguei a pegar relatórios de iniciação científica com 20 páginas, bem escrito, com referência tudo direitinho, e outras pessoas que me entregaram relatório de iniciação científica com 4 folhas. Né? Então, significa o quê? Que algumas pessoas se dedicaram mais na escrita do que outras, porque a forma de orientação é praticamente a mesma que a gente faz como professor. Enfim, lá no nosso TCC, eu aconselho que vocês coloquem na introdução
as referências, citações de referências, desculpem, né? Referência lá na lista de referência, objetivos, materiais e métodos. Alguns materiais e métodos vão requerer citações conforme a metodologia de alguém lá no ano tal foi realizadas análises disso, daquilo, pela metodologia X. Então, a gente precisa, né, colocar essas citações aí na metodologia. E lembrar de colocar a referência lá no final, às vezes as pessoas esquecem. Resultados de discussão no TCC tem também citações, vai ser lá no TCC 2 que vocês vão coletar os dados do projeto de pesquisa e discutir esses dados. E mais ainda, né, conclusões e referências. Lá na patente, né, tem todas essas partes com as citações e alguns países exigem citação em ordem cronológica, né, porque se você vai patentear uma ideia ou um modelo de design, né, a patente de modelo de utilidades. Então, nós precisamos ter, né, a busca cronológica para saber se não, isso é realmente novidade, isso é realmente inédito e pode ser protegido esse conhecimento por uma patente, por algum tempo, né? A patente também tem o tempo que ela fica ativa e depois acaba que a gente fala assim, a patente caiu, né? Aí aquele conhecimento fica disponibilizado para todo mundo. Na introdução, falando por partes, principalmente a gente usa os verbos no presente ou no passado, e aí a gente precisa padronizar. Se começou a escrever no passado, escreva sempre no passado. Se começou a escrever no presente, escreva sempre no presente. Colocamos a importância geral do tema na introdução para situar o nosso leitor e para chamar a atenção dele para ler o nosso trabalho, e a relevância justificativa, técnico-científica, ambiental, econômica, social. Muitos dos trabalhos que às vezes chegam para a gente têm outras justificativas e a pessoa não se atentou para isso. Então, fiquem atentos a todos os porquês do seu trabalho. Por que trabalhar com esse assunto? Por que é importante estudar isso? Lá nos objetivos, nós vamos ter os verbos, né? No infinitivo, nós vamos usar, por exemplo, testar, analisar, comparar, avaliar. E lá no TCC2, o objetivo geralmente os objetivos, né, geralmente são colocados no último parágrafo da introdução. Isso porque nesse parágrafo da introdução a gente já coloca os objetivos. Se os orientadores quiserem, pode ser separado também em outro item, objetivo geral, né, objetivo geral e objetivos específicos, os itens aí. Sempre, né, a gente vai ter uma meta de pesquisa científica, vai fazer um plano, que é o projeto de pesquisa científica, depois nós vamos mãos à obra lá, trabalhar, coletar os nossos dados, depois nós vamos analisar esses dados e compará-los à luz da literatura e vamos chegar às nossas conclusões, escrevendo tudo da melhor forma possível para que a gente seja feliz lá no final da nossa defesa de trabalho de conclusão. Na metodologia, material e métodos, o verbo está no passado, lá no TCC2, por quê? Porque você já realizou. No projeto a gente coloca assim, será realizado, tal. Mas no TCC2 nós vamos colocar o quê? O verbo sempre no passado, porque já foi realizado, já foram coletados os dados, enfim. Né? E aí nós vamos pensar de novo, o que foi exatamente feito para cumprir os objetivos. Por quê? Entre o TCC1 e o TCC2, muita coisa pode ter acontecido ali no caminho e o que era projeto virou outra coisa lá quando a gente foi executar. E aí eu não posso chegar e enxertar no TCC1 só resultados de discussão lá do TCC2. Então tem que conferir as duas partes, porque em algumas bancas que a gente participou isso não estava coerente, né? Ao ponto de chegar coisas que a pessoa apresentou a metodologia, sei lá, falando de milheto e concluiu com sorgo. Mudou a forrageira lá no meio do trabalho e esqueceu de mudar no material e métodos. Obviamente, gente, depois da banca, vocês vão ter tempo para corrigir. Só que, né, evitar que essas coisinhas aconteçam. Enfim, o que exatamente foi feito para cumprir os objetivos, como que foi feito para que outro pesquisador consiga repetir esse trabalho ao ler o nosso material e método.
Lá nos resultados de discussão, os verbos sempre estão no passado e amem os seus resultados. Primeiro, sempre os resultados. O nome do tópico é resultados e discussão. Então, coloque o seu resultado, apresente o seu resultado de pesquisa e depois discuta, questione-os, né? Eu coloquei antes a palavra assim, contrapor, que dá a entender que sempre vai ser o contrário, não, é questionar. Por que esse dado deu assim? Aí uma outra coisa que eu sempre oriento os meus alunos, a desconfiarem, entre aspas, dos seus dados. Por quê? Se deu um coeficiente de variação muito alto, que não é característica daquela variável, às vezes deu um comportamento estranho da variável ali, pode ser que seja erro de digitação, algum problema aí com o banco de dados que a gente, né, fez as análises. Depois que o banco de dados está pronto, fazer análise estatística, igual a gente já discutiu em outros momentos, é bem rápido. Mas até a arquiteturação desse banco de dados, né, se a gente pode falar assim, colocar tudo em planilhas, alguns experimentos têm mais dados do que os outros, então alguns têm 30, 40 variáveis que você coletou em vários tempos, então acaba acontecendo essa chance de errar. E a dica que eu dou é que a gente faça junto, duas pessoas olhando, uma digitando e a outra, por exemplo, falando os números, e as duas vão conferindo ali na tela do computador, né? Se tiver condição de ampliar a tela do computador, por exemplo, para uma TV, outra tela maior para conferir os dados, isso também ajuda a gente a não errar lá no momento da digitação. E em alguns periódicos, os resultados podem ser apresentados e depois vem a discussão separadinha dos resultados, em tópicos diferentes. Isso aí é permitido e é possível que os periódicos peçam. Então a gente precisa tentar, na redação científica, exercitar todas essas formas de escrever. As conclusões. A conclusão, gente, vai remeter ao seu objetivo. Sempre, igual eu falei. A pessoa não pode ter o objetivo de lidar com uma planta milheto e concluir com sorgo. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Então, sempre lembre, ao escrever as conclusões, dos seus objetivos do trabalho. Porque se a conclusão não está coerente com os objetivos, alguma coisa precisa ser mudada ali na redação desse trabalho. Essa conclusão, o que ela contribui para o avanço da ciência? Em que você testou? Outro problema de conclusão, eu confesso que eu tenho dificuldade em escrever conclusão, eu sempre testo, treino, mas geralmente é um item que os revisores questionam dos trabalhos que eu tenho pouca experiência de fazer. Conclua somente o que foi testado nos experimentos. Não adianta, igual a gente está, igual esse peixinho aqui, pulando fora d'água. Então a gente fica só no nosso universo de pesquisa. A gente não pode ficar elucubrando, extrapolando muito ali na discussão. Nos resultados de discussão, sim, a gente pode tentar extrapolar para janelas do conhecimento e usar os artifícios de provavelmente, possivelmente, aconteceu isso, né? À luz dessa literatura, para que a gente embase os nossos resultados. E lá nas conclusões, ou conclusão, vai depender de onde a gente está publicando, se é conclusão ou conclusões, o verbo pode estar no presente ou no passado. Porque da mesma forma que resultados de discussão estão no passado, muitos periódicos recomendam que a conclusão esteja no passado. Concluiu isso. Né? Ou que esteja no presente, porque assim, à luz do conhecimento presente na época da publicação daquele trabalho. Então assim, as duas coisas estão certas e para quem usa o inverso, está errado. Então eu explico as duas aqui só para a gente ficar mais ciente. Referências. Repetindo um pouquinho das coisas que já foram ditas aqui. Antes da formatação do conteúdo das referências, pense. Tudo que está citado dentro do texto está lá na lista final? Faça uma conferência disso. Hoje tem programa de computador aí que faz isso, né? WebNote, EndNote. Eu não sei mexer, mas se alguém quiser me explicar, eu vou ter total atenção em aprender. E vice-versa. Tudo que está lá na lista de referências foi citado dentro do texto, porque tem umas pessoinhas que caem na tentação de copiar a lista de referência dos outros. E aí, a hora que a gente vai conferir assim,
A gente chega lá, tem aquela lista de referências enormes, mas cadê as citações dentro do texto? Outra hora, a pessoa tem a brilhante ideia de pegar uma revisão já pronta e colocar no trabalho dela. Olha que triste. Vai tomar 0. Vai ser reprovado, né? Porque cópia é plágio e plágio da reprovação. Então, essa pessoa copia a revisão de alguém e esquece de colocar a lista de referências. Muito cuidado com isso, tá, pessoal? Citação e referência é uma coisa importante. Você leu tudo que estava naquela lista de referências? Se não leu, para que colocar? Porque a pessoa que está avaliando vai ver, pelo estilo de redação, que você não leu aquilo, tudo que está ali. Então, assim, seja coerente, né? Seja honesto aí na sua leitura para colocar na lista final só o que realmente você leu e que você citou. A maioria está discutida, isso a gente já comentou também, né? Lá na introdução, até material e métodos, eu tenho 33 referências citadas. Aí quando chega lá na discussão, eu tenho só 5 discutidas. E às vezes aquelas 5 não estão aqui no início, de introdução, de metodologia, de revisão de literatura. E aí? A gente sabe que foi um trabalho que pegou do TCC1 e enxertou resultados da discussão. E mais ainda, a discussão está pobre, só 5 coisinhas discutidas. Então, assim, tentem ter um equilíbrio entre o número de citações na parte que vem antes de resultado de discussão e as citações que estão no resultado, nos resultados de discussão. São artigos científicos, a maioria dessas referências bibliográficas, ou só referências, né, como alguns artigos têm colocado aí. Por quê, gente? A ciência não fala a nossa língua e a maioria das coisas está lá nos artigos científicos para o mundo que a gente trabalha, que são artigos científicos. São referências recentes, cada tema é um tema, mas geralmente referência recente é dos últimos 3 a 5 anos. Geralmente, pode ter variações. Qual a porcentagem nessas referências que a gente usou, entre aspas, assim, de coisas que não são artigos científicos, de referências que não são artigos científicos, que são anais, boletins, livros, lei, às vezes uma normativa e por aí vai, todos esses exemplos. Porque se eu chego lá no final e vejo que só tem referência de anais e pouquíssimas de periódicos, eu vejo que a pessoa não se aprofundou na leitura de artigos científicos. Então, existe tudo isso, pessoal, é avaliado. Eu coloco aqui como que a gente avalia, porque existem periódicos que falam assim, são até, sei lá, 30 referências ou 20 referências, e dessas tem que ser 80% de artigos dos últimos 3 anos, 80% de artigos dos últimos 5 anos, artigos científicos dos últimos 5 anos. Justamente, né, porque no periódico ninguém quer contar fofoca velha, a gente quer contar, né, resultados novos, resultados recentes. Lógico que tem as publicações que a gente chama de clássicos, que a gente tem que citar, porque acaba que essas publicações de clássicos são... todo mundo cita, então acaba a gente tendo que citar também. E a gente tem quantas citações e quantas referências, que é esse balanço que eu falei com vocês aí que a gente precisa fazer. Os trabalhos científicos básicos, né, podem ter várias partes, mas para ser, vamos dizer assim, que a gente fala, minha orientadora adora esse termo que eu aprendi com ela, cientificamente elegante, né, que a gente tenha robustez científica, resultados de discussão sempre tem que ser a maior parte. Se eu escrevi 10 folhas, sei lá, 6, 7 tem que ser resultados de discussão. Porque senão, para que eu estou contando aquilo para a comunidade científica? Tá bom? Geralmente um resumo, só para ter uma ideia, isso aqui não é um trilho para aprender vocês, é para ter uma ideia. Um resumo de 20 linhas, nós temos 1 a 2 linhas de introdução, de objetivos também, 1 a 2 linhas, materiais e métodos 6 a 8 linhas, resultado de discussão 8 a 10 linhas, as conclusões 1 a 2 linhas e não temos referências aí nesse resumo. Resumo expandido, eu estou usando um exemplo aqui de 4 folhas. No resumo expandido, introdução e objetivos, eu tenho um parágrafo, meia folha de materiais e métodos, né? Mais ou menos, né, pessoal? Uma folha de resultados e discussão, um parágrafo de conclusões e referências de 6 a 8, varia de local para local, que a gente vai publicar esse resumo expandido. O trabalho
completo, né, artigo de periódico, vamos supor um exemplo aqui de 15 folhas. Eu tenho meia folha de introdução e objetivos, 2 a 3 folhas de metodologia, 8 a 10 folhas de resultados e discussão, um parágrafo de conclusões e uma folha de referência, só para ter uma noção aqui. Mas às vezes varia, 16 folhas, 20 folhas, dependendo do local que se publica. E as partes essenciais? Quando eu tenho essa limitação do número de folhas, como que a gente vai cortar no trabalho? Porque geralmente eu falo com os meus orientados, escreve, vai escrevendo, e me dá aí que cortar eu corto. Por quê? Essa parte da síntese, pessoal, tem que saber também o que eu vou cortar. Porque senão, às vezes, a gente corta o que é extremamente necessário para o entendimento do leitor. E aí não pode, aí fica aquele negócio assim, um texto meio que, igual a gente fala, sem pé nem cabeça, que ninguém vai entender. Então, as partes essenciais. O que é essencial? No resumo, essencial, os resultados de discussão. Então, a gente vem cortando à medida que, né, nós podemos ir trabalhando. Resumo expandido, artigo, relatório, TCC, tudo é super importante. O que é essencial são os resultados e discussão. A menos que você esteja desenvolvendo uma metodologia. Se for um trabalho de desenvolvimento de metodologia, aí acaba que a gente não pode cortar no material e métodos, porque senão a gente vai ficar, né, sem o entendimento necessário para o leitor. E aí, o que é essencial? Sempre resultados e discussão. E a ordem que será cortado ou resumido se faltar espaço. Primeiro, na introdução, tem sempre um jeito melhor de se escrever com menos palavras. Depois, né, materiais e métodos, vai depender se o trabalho é de desenvolvimento de metodologia. Depois, número 3 aqui, ó, os objetivos, enxuga os objetivos que a gente fala. No 4, né, as referências. E aí, quem são as referências candidatas, entre aspas, a gente jogar fora? Livros, análises, boletins, dissertações, teses, coisas que não são artigos científicos naquele momento, que a gente precisa cortar de referência. Referências antiguíssimas, né, aquelas referências que a gente brinca que já caducaram. E o último item que a gente corta é resultados e discussão, mas com extremo cuidado para não cortar o que é necessário para o entendimento do leitor. Pela nossa experiência como professora até o momento, eu tenho mais ou menos essa baliza aqui, de 10 a 25% do texto é desnecessário para o entendimento do leitor. Eu já recebi artigo de aluno meu, do mestrado, que estava com 25 folhas e eu tinha que reduzir para 16. Fui trabalhando naquele artigo e a gente conseguiu sim reduzir para 16, enviar para o periódico. Aí vieram as correções, a gente justificou porque que teria que aumentar um pouquinho as folhas e aí o artigo saiu publicado. Então a gente precisa também saber onde que a gente vai cortar ali para o entendimento do leitor. Eu vou terminar essa conversa nesse momento, volto na sequência para a gente continuar a falar de ciladas da redação científica, porque eu entendo que vídeos muito longos aqui no YouTube acabam cansando vocês, então estou tentando me propor a fazer vídeos de no máximo 30 minutos, eu queria reduzir isso para 15 minutos, mas até o momento eu não estou conseguindo, a gente vai ajustando à medida que a gente vai aprendendo aqui, né, nesse trabalho de filmar as nossas conversas. Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai falar, né, de coisas que empobrecem o nosso texto, de expressões, de temas que empobrecem o nosso texto. Eu espero que vocês estejam gostando desses materiais, que estejam utilizando nesse período de isolamento, porque eu não sei se para vocês está sendo bom, mas para mim está sendo excelente, porque estou morrendo de saudade de dar aula para vocês. Agradeço e um abraço virtual.